Nesse vídeo eu queria explorar com vocês alguma coisa que para mim é um dos maiores paradigmas que foram criados ao longo do tempo na forma de atender um determinado requisito ou uma determinada diretriz de todas as normas ISO que são baseadas no anexo SL. Em 7.2, nós encontramos lá que a organização deve tomar medidas para adquirir, para obter, para satisfazer as necessidades de competência e avaliar a eficácia dessas ações. Muito bem, isso é um texto absolutamente padrão e, como eu dizia, por alguma razão, isso acabou se tornando um enorme paradigma. Qual é esse paradigma? É o de que essa avaliação precisa ser feita com base de 1 para 1. O que eu estou querendo dizer com essa base de 1 para 1? Como se eu tivesse que fazer praticamente uma avaliação, que pode ser uma prova ou qualquer outra coisa, para cada indivíduo, para cada ação dessas que foi realizada. Muito bem. Então, uma pequena provocação reflexiva que eu queria compartilhar com você é a seguinte: não existe apenas uma forma que seja 1 para 1. A gente pode imaginar, no mínimo, 3 maneiras de atender esse requisito ou essa diretriz. Primeiro, obviamente, seria fazer 1 para 1. Então, dependendo da ação tomada, essa ação pode inclusive ser treinamento, mas pode ser outras várias, como o próprio processo seletivo, etc. E eu posso avaliar 1 para 1. Perfeito, sem problema nenhum. Mas nós também podemos imaginar outras 2 formas. Maneira número 2, avaliar o quê? A eficácia de uma ação sobre um conjunto de indivíduos. Então, por exemplo, você está contratando um grupo de novos colaboradores, de novos operadores. Foram todos contratados praticamente no mesmo momento e estão iniciando as suas atividades na sua linha produtiva. Tenha lá o nome que você quiser, não importa. Vejam, é perfeitamente possível que depois de um tempo eu avalie qual foi a eficácia desse processo de admissão e de preparação desses novos colaboradores. Ou você está treinando um novo grupo de auditores internos. Você pode perfeitamente avaliar, após o primeiro ciclo de auditoria em que eles atuarem, você pode fazer uma avaliação de qual teria sido a eficácia na preparação deste grupo de auditores. Então, essa segunda opção seria o avaliar, como eu dizia, uma ação, a eficácia de uma ação sobre um conjunto de indivíduos. E a terceira, acredito que nessa altura você já esteja imaginando qual é eu avaliar a eficácia de um conjunto de ações sobre um indivíduo. Normalmente, empresas que já possuem algum processo de avaliação de desempenho anual, por exemplo, elas conseguem combinar com toda tranquilidade uma avaliação da eficácia dessas ações que foram desenvolvidas sobre aquele indivíduo. Porque, veja, quando eu avalio o desempenho de um indivíduo em um momento, normalmente são projetadas, são planejadas ações de desenvolvimento que serão executadas sobre esse indivíduo ao longo de um ano para que ele se aproxime de um perfil desejado pela organização. Então isso inclui não só treinamentos, mas eventualmente visitas a outras empresas, outras plantas, pode ocasionalmente ter algum tipo de job rotation, qualquer coisa assim, e nada me impediria que um período depois, pode ser um ano, se for um processo de avaliação de desempenho anual, a organização avalie, além do desempenho em si, qual teria sido potencialmente a eficácia desse conjunto de ações realizadas sobre aquele indivíduo. Então, não esqueça, evite cair nesse paradigma. Quando a norma aborda a avaliação da eficácia das ações tomadas, isso não significa que é uma ação em específico sobre uma pessoa em particular. Pode ser, como eu dizia, a opção número 2, uma ação sobre um conjunto de pessoas ou mesmo um conjunto de ações sobre uma pessoa. Espero que tenha sido útil. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal e acione o sininho. Assim você vai ser alertado quando de novas publicações. No nosso próximo slide contém ali um link onde você consegue acessar todas as nossas redes sociais se quiser seguir a TSG. Abraço, até o próximo.